para ele pão, entregando para eles água, e assim trouxe uma grande sustentabilidade sobre a vida deles, ao ministério a qual ele estava por vir. Haja vista que houve algo sobre a vida de Elias, a qual Elias então, ele correu da presença de Jezabel, e perceba-se que bem que teve um momento a qual ele mesmo disse, diante da presença de Deus, que ele queria a morte, porque ele não era melhor do que nenhum dos profetas. Haja vista que Deus olhou para ele e disse: você acha que você é o único? Ainda tem 7.000 profetas ainda. Sabe quem é que estava com Glória! Era este moço por nome Obadias. Perceba-se bem que o tempo então se passa. A Bíblia vai chegar a nos dizer que Eliseu ele abre uma igreja, no modo de dizer, como se fosse algo que venha trazer um certo ensino para os irmãos. Assim era conhecido como a casa dos profetas. E haja visto que quando isso está lhe acontecendo, ainda Obadias pega de fato o tempo a qual agora Eliseu vai ser o sucessor de Elias. Então Deus começa a trabalhar sobre a vida de Obadias. Só que você vai perceber que existe um grande caos naquela localidade. E para você que é pai, você que é mãe, você que cuida de alguém, você sabe que de fato uma pessoa ou mais pessoas gera uma grande despesa. Agora você imagina só você ganhar o dinheiro que você ganha, o recurso que você tem, e investir sobre a obra de Deus para cuidar dos profetas. Perceba bem que a vontade que ele tinha era muito grande, o apreço que ele tinha sobre a obra era muito grande, em poder semear, em poder ajudar, em poder cooperar com a obra de Deus. Mas chega um certo tempo sobre a vida dele, a qual ele não esperava que este momento sobrevia sobre ele. E perceba bem que quando este momento lhe acontece, a morte vem sobre ele. E quando a morte vem sobre ele, existe uma certa dívida. Porque nós sabemos no tempo de hoje, dependendo da dívida que você estiver, assim o povo fala que a dívida caduca após 5 anos. Mas naquele tempo não. Naquele tempo era diferente. Se um morre, existem outras pessoas, os familiares, para que a dívida venha a ser quitada. E dá para entender, irmãos, que para você cuidar de 7.000 pessoas não é uma despesa tão formidável. Mas a Bíblia vai chegar e nos dizer que quando este momento acontece, ali está agora essa mulher desesperada. Ali agora está esta mulher, porque veja bem, nem sempre o homem vai chegar na sua esposa e vai abrir para ela aquilo que está se passando sobre a vida dele. E nesse sentido, porque tem muitos homens que às vezes têm que guardar algo para diante de ti, não se expor sobre a sua mulher. Eu começo a imaginar que sobre este momento, que aquela mulher ainda não estava a par de tudo que estava acontecendo sobre o seu marido. Mas entendemos bem que quando este momento está se percorrendo, Deus então cria uma grande situação. Situação essa qual ela mesmo não esperava. Situação essa qual ela mesmo tem uma certa atitude. Quando o seu marido vai estar diante da morte, agora ele está, os seus 2 filhos, quem sabe eles estavam passando pela rua, de repente aqueles credores se levantam, vai em direção àqueles meninos e tenta raptar aquele menino, mas eu creio que o desespero de uma mãe é muito grande. Ela se levanta, vai em direção àqueles homens e pergunta: o que é que está acontecendo? De repente aqueles credores começam a falar para ela: olha, o seu marido saiu, veio diante da morte, mas teve uma grande dívida, e essa dívida é muito alta. E aquela mulher começou a olhar para um lado, olhar para o outro e ver que ela não tinha condição de pagar. Mas quando este momento estava lhe acontecendo sobre a vida dela, ela então olhou e disse: meu Deus, o que é que o meu marido veio se fazer? Eu não sei o que eu vou fazer agora para resolver este problema. Mas de repente, ela começa a se lembrar que o seu marido era profeta, que o seu marido estava diante da presença de Deus. É onde então ela toma uma certa atitude, ela vai buscar uma certa ação em chegar diante do profeta Eliseu, e ela vai chegando até ele, marca o horário e começa a falar para ele tudo o que estava se passando. Eita glória! Perceba bem,
Em Eclesiastes capítulo número 3, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo proposto debaixo do céu. E olhando para isso, existe o tempo Kairos e o tempo Cronos. O tempo Kairos é o tempo do homem, e o tempo Cronos é o tempo de Deus. Você vai perceber que quando este momento está me acontecendo, Deus já estava preparando tudo para trazer honraria para aquela mulher, mas ela ainda não esperava. Sabe por quê? Porque de maneira nenhuma aqueles que têm semeado diante da obra do Senhor, Deus vai deixar nela, Deus vai deixar. Eita glória! Aqueles que têm semeado aqui diante da obra, até um certo momento não tem visto um retorno sobre a tua vida. Eu quero te dizer, continua semeando na obra, no tempo certo, no tempo de Deus, você irá colher aquilo que você tem semeado. Aleluia! Oh glória! Aquela mulher não esperava que isso viria de acontecer sobre ela. Mas assim eu entendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aquela mulher teve uma ação. Quando ela tem uma ação, ela tem uma iniciativa. Entende? Tem pessoas que ficam esperando o milagre cair do céu, parado, estacionado em sua casa, em seu aposento, e diz: é verdade. Eu só irei reagir quando Deus fazer isso por mim. Entende? Deus não tem compromisso com quem é estacionado, que quem altamente se coloca por glória! Deus não tem compromisso com o covarde, Deus não tem compromisso com os tímidos. Entende isso? Que tem de pessoas que têm se colocado como estacionado para não fazer a obra de Deus, e quem sabe ele pensa em dizer: só vou agir quando Deus agir na minha causa. Entende? Eu prefiro o homem ou a mulher movimentando, cheio do poder de Deus, do que um crítico paralisado pensando que Deus vai agir sobre a vida dele. Glória a Deus! Deus te chamou para fazer a obra. Eita glória a Deus! De glória para Jesus Cristo. Eita glória a Deus! Eita glória! É forte, glória a Deus! Deus não tem pacto com o covarde. Aleluia! Aquela mulher começa agora a ter uma certa iniciativa. Ela agora vai começar a ir atrás do profeta Eliseu. E para quem conhece sabe que o nome Eliseu representa Deus é salvação. Quando este momento está lhe acontecendo, ela chega e começa a expor tudo que ela estava passando. Ela começa a dizer: olha, você sabia que o meu esposo era profeta, você sabia que ele cooperou, que ele ajudou com a obra. Agora olha só, e os quedrones que estão querendo pegar o meu filho para quitar a dívida. Eu começo a imaginar que o profeta de Deus deu uma certa paralisada. É onde chega o momento no qual Deus começou então a revelar para o profeta a situação que ele estava passando. Perceba bem que ele vai olhar para a mulher e vai dizer, após Deus revelar para ele tudo: o que você tem? Me declara o que você tem. Aquela mulher poderia mentir, mas ela resolveu não mentir e falar toda a verdade. Olha, a tua serva tem somente uma vasilha com um pouquinho somente de azeite. Perceba bem que quando isso lhe acontece, ele vai começar a dizer: olha, você vai pegar vasilhas e pode até mesmo ser emprestadas. Vai entrar dentro do seu aposento, da sua casa, e vai fechar a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Existe algo da parte de Deus no secreto, aonde muitos têm desprezado. Mas o Deus que eu conheço é um Deus que trabalha de porta aberta, e é um Deus também que trabalha na porta fechada. É verdade. Perceba que até o próprio Cristo diz, Mateus capítulo 6, a respeito disso: quando você for orar, entra no seu aposento e fecha a porta. O Pai que te vê em secreto, Ele também vai te recompensar. Oh glória! Perceba que quando este momento está lhe acontecendo,
sabe, quando ela está no meio do caminho, ela começa a indagar no Senhor: meu Deus, como vai ser esse mistério? Oh, glória! Aleluia. Porque quem planta, irmãos, quem semeia, no tempo oportuno de Deus não vai nem entender, mas a colheita será grande para a glória. Oh, glória! Perceba bem que quando isso está lhe acontecendo, ali está ela, quem sabe, indagando, conversando com o Senhor. Chega então Deus falando para ela que Deus era com ela, que o milagre da parte de Deus estava para acontecer. Eu imagino que quando ela fecha a porta sobre ela, sobre o filho dela, e as vasilhas que ela pegou emprestada, começou então aquela pequena vasilha, começou a se transportar de azeite. Foi onde ela entendeu o mistério. Ela então começou então a pegar as vasilhas, os vasos que estavam sobre a localidade dela, adiante dos filhos. Entende o mistério? O mistério que Deus tinha era a respeito da semente de Obadias, não somente com a mulher, mas era para com os filhos. Porque você vai perceber muito bem que a mãe já estava um pouco avançada de idade, e quem é que ia desfrutar de tudo? Vai ser ela e também os seus filhos, porque o Senhor abençoa até a quarta geração. Oh, glória!